Bom dia, boa tarde, boa noite, muito boa madrugada. Mais uma aula no nosso módulo de prática no direito imobiliário. E hoje, uma aula muito especial, olha aí que está na sua tela, o contrato de Build to Suit, tá? Será que esse contrato é um contrato típico, é um contrato atípico? Muitos doutrinadores sustentam que se trata de um contrato típico justamente porque está pautado dentro da lei de locações. Outros autores e também professores dizem que se trata de um contrato atípico. Por que atípico? Porque ele não tem todos os elementos de um contrato de locação. E aí seria um mix de empreitada com locações e, por isso, a sua atipicidade. Bom, como disse, é uma controvérsia na doutrina se é um contrato típico ou atípico. No primeiro slide, aí que vocês vão observar, o que seria o Build to Suit? Build to Suit, o locador constrói para servir ao locatário. Então, o locador, ele constrói para servir o locatário na livre tradução da expressão doutrinária de origem inglesa. O que acontece, gente? Isso foi muito realizado pela rede de mercados Walmart, né? Eles não queriam gastar dinheiro para construir, arranjar um espaço, construir naquele espaço. Então, eles apresentavam todas as necessidades para um empreendedor, que normalmente, nesse tipo de situação, é o dono do imóvel, o locador, no caso concreto, e esse locador, ele constrói, tendo em vista todas as necessidades daquele que irá contratar com ele. Então, como disse aí na sua tela, o Build to Suit, o locador constrói para servir o locatário. O locador constrói, locador barra empreendedor, ele constrói para servir o locatário. Mas veja aqui o nosso conceito na tela. Conceito: a locação Build to Suit é aquela que o locador constrói ou reforma substancialmente, ele constrói ou reforma substancialmente determinado imóvel de sua titularidade por si ou por terceiros, para que possa ser utilizado pelo locatário de acordo com necessidades empresariais pré-estabelecidas. Veja, de acordo com, vou sublinhar aqui, ó, de acordo com necessidades empresariais pré-estabelecidas no instrumento contratual. Então, aquele que contrata, ele já expõe as suas necessidades de uma forma pré-estabelecida para que esse locador e empreendedor construa para servir esse tipo de locatário. Então, nesse contrato, aqui a gente está falando de uma locação, e por isso que muitos autores sustentam a sua tipicidade, e outros falam, não é um contrato típico, porque ele não possui todos os elementos do contrato de locação, apesar de estar dentro da lei de locações. É uma controvérsia que existe na doutrina. Mas, voltamos. Destaca a doutrina. Um modelo de negócio jurídico, trata-se de um modelo de um negócio jurídico, no qual a parte interessada em ocupar um imóvel para o desenvolvimento de uma atividade contratante contrata com um empreendedor. 1. A construção pelo próprio empreendedor ou por terceiros de um empreendimento, edificação em determinado terreno imóvel e ou a sua reforma substancial, como a gente falou anteriormente aí, e ou a sua reforma substancial, de forma a atender às especificações e os interesses do contratante, e após o término da construção ou reforma substancial. Número 2, a cessão de uso e fruição, no caso aí a locação, do terreno com o empreendimento por um valor que permita, olha aqui que ponto importante, por um valor que permita ao empreendedor locador remunerar a quantia investida na execução da obra, bem como o período de uso e fruição do imóvel, de modo a lhe propiciar certa margem de lucro. Então, esse locador empreendedor, ele faz um investimento e esse investimento ele tem que ter retorno. E a gente vai ver que existe o caso da multa contratual em caso de descumprimento desse tipo de contrato. E a multa contratual, tá? Aqui eu vou colocar uma observação sobre a possível multa contratual.
essa multa contratual, ela para ser efetivamente aplicada, ela deve ser efetivamente aplicada em razão do capital investido. É uma cláusula penal. Você sabe que a cláusula penal é uma média aritmética de antecipação de perdas e danos. E nesse tipo de contrato é estabelecida uma cláusula penal, tendo em vista o quê? O capital investido. Ah, Cristiano, mas se essa multa contratual, essa cláusula penal, ela for exorbitante? A título de diálogo das fontes, o que seria esse diálogo das fontes? Uma conversa entre as plurimas fontes legislativas. A título de diálogo das fontes, poderia aquele que está se sentindo lesado, frente ao magistrado, buscar uma redução da cláusula penal com base lá no artigo 413? Bom, em algumas situações muito específicas, como regra geral, não. Como regra geral, essa cláusula penal ela tem que ser cumprida, ponto final, tendo em vista o capital investido, tá? Tendo em vista o capital investido. É algo muito específico no contrato de build-to-suit. Só que o que acontece é o seguinte, em algumas hipóteses, em alguns casos, tem que ser muito analisado caso a caso, entende-se da possibilidade de redução do valor da cláusula penal, tendo em vista uma função social do contrato. Mas isso é muito, é uma exceção. É a exceção da exceção, assim posso dizer para vocês. Pois bem, olha aí na sua tela. O locador pode ser investidor e empreendedor? O locador, o que tem o imóvel, seja posse, seja ele dono, tá? Ele pode ser investidor e empreendedor? Sim. O locador pode ser investidor, o investidor que adquire o imóvel para destiná-lo à locação de acordo com as especificidades expectadas pelo seu inquilino e com o contrato receber de volta o ativo investido e ainda oferir lucros. Então, ele recebe o ativo investido e ainda recebe lucros. Mas qual é a natureza jurídica desse contrato, como eu coloquei aí na sua tela? Empreitada versus locação? Bom, lá no meu livro, no Direito Civil Sistematizado, eu falo que ele é um contrato atípico, porque ele tem esse mix. Ele está regulado na Lei 8.245, mas ele não se trata de não tem uma regulamentação completa dentro da Lei 8.245. Por isso que eu sustento a sua tipicidade. Mas muitos autores renomados sustentam ser um contrato clássico de locação. Tudo bem? Beleza? Com algumas regras específicas. Aí eu peço atenção para vocês para o artigo 4º e o artigo 54A, artigo 4º e o artigo 54A da Lei 8.245. Olha aí, na sua tela, na tela aqui do nosso curso de Direito Imobiliário, de seufuturo.com, curso mais completo do mercado. Sem sombra de dúvidas, passamos mais de 60 horas nesse curso. E, além disso, o grande diferencial do nosso curso, isso é inegável, né, pessoal? Isso é muito legal. Vocês têm a parte de toda a assessoria pelo WhatsApp. Você tem mais de 200 membros no WhatsApp, advogados ali trocando ideia, trocando modelos, trocando experiência e a mentoria minha, Cristiano Sobral, e a mentoria do maior advogado processualista, efetivamente processualista, autor de diversas obras, o professor Misael Montenegro. Então, além das dúvidas que você pode tirar dentro da plataforma, você tem toda essa mentoria conosco no WhatsApp. Isso é um dos diferenciais do nosso curso de prática no direito imobiliário, repito, com mais de 60 horas. E você já viu aí, você ganhou um bônus de processo civil com mais de 16 horas de processo civil, tudo do CPC de 2015, com ele, o professor Misael Montenegro, um dos maiores autores do mercado. Pois bem, olha aí, na sua tela, de modo muito semelhante, a locação em shopping center, tá? Tem uma situação muito semelhante do build-to-suit, a locação em shopping center, ok? E aí o seguinte, atentem-se, tá? Atentem-se. Seguinte, galera, há uma situação muito semelhante, como está aí na tela. Estou tentando passar aqui a tela, só um instantinho, para eu marcar aqui com vocês, tá? Então, olha só, de modo muito semelhante à locação em shopping center, há aqui amplo espaço para autonomia privada,
Ou seja, as partes elas têm a possibilidade de pactuar, respeitando, claro, uma função social, a boa-fé objetiva, mas elas têm a sua autonomia privada para pactuar as cláusulas contratuais. Sendo tipo de locação empresarial, como se pode ver na parte final do artigo 54A da Lei 8.245, com a redação dada pela Lei 12.744 de 2012. Na locação não residencial de imóvel urbano, na qual o locador procede à prévia aquisição, construção ou substancial reforma para si ou por terceiros do imóvel, então especificado pelo pretendente à locação, a fim de que seja a este locado por prazo determinado. Prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato respectivo e as disposições procedimentais previstas nessa lei. Vamos imaginar esse exemplo eu trouxe de um texto da internet. Imaginemos que determinada sociedade empresária tenha todo o conhecimento, estrutura humana, recursos e autorização estatal para expandir o seu ramo empresarial da instituição de ensino, mas não tenha o imóvel adequado para a abertura da filial idealizada. Foi o que eu falei, quem trabalha muito com essa situação, um exemplo muito parecido com esse, é o caso do Walmart nos Estados Unidos. Ok? Pois bem, e aí o seguinte, ele não tem o imóvel para abertura da filial idealizada. Encontrando outra empresa que tenha terreno adequado para tanto, pode ajustar com esta contratação da construção de uma escola nos moldes definidos no contrato de locação Build-to-Suit. Salvo engano, esse exemplo que as meninas que trabalham comigo aqui montaram material para mim, foi retirado e, salvo engano, é um texto retirado do blog do professor Flávio Tartucci, um grande civilista, uma pessoa que respeito muito pelas obras que ele tem publicadas aí, não é? E também pelo grande profissional que é. Pois bem, seguinte, olha aí na sua tela. Esse modelo contratual interessa, portanto, ao locador pela possibilidade de retorno financeiro do investimento com lucro ao locatário que poderá prosseguir com sua atividade empresarial sem preocupação de imobilizar importe capital para a construção do imóvel adequado e é importante para a sociedade, pois a um só tempo se confere função social à propriedade, um elemento muito importante, a gente tem essa preocupação muito grande com o imóvel, dando função social à propriedade, que poderia estar sem utilização devida, e ao próprio contrato que conferirá segurança jurídica aos parceiros contratuais. Percebam aqui, queridos amigos, olha só, olha aqui, este modelo contratual interessa, portanto, ao locador pela possibilidade de retorno financeiro do investimento com lucro, ao locatário, olha só, olha o locatário, ao locatário que poderá prosseguir com a sua atividade empresarial sem a preocupação de imobilizar importe capital para construção do imóvel adequado e é importante para a sociedade, e a gente já viu por quê. Então, esse locatário, ele não se preocupa com esse importe, essa quantia que ele tem que inserir, ok? Essa quantia que ele tem que inserir. Ele encontra uma pessoa que vai fazer todo esse investimento. Por isso que o contrato prevê uma cláusula penal. E essa cláusula penal, repito, ela tem que ser efetivamente aplicada tendo em vista o capital que for investido. E só se aplica o artigo 413 do Código Civil a título de diálogo das fontes em alguma hipótese da exceção, tudo bem? Em alguma hipótese de exceção, exceção. Tem que ser analisado muito aí a situação bem concreta, tá? Olha aí na sua tela. Diante das peculiaridades de um investimento imobiliário voltado a servir o locatário, justifica-se a possibilidade de renúncia a direitos materiais previstos na lei do inquilinato, como pedir a revisão judicial do valor locatício, uma renúncia à autonomia privada, tendo em vista, mais uma vez, a menção do capital investido, ok? Pelo locador / empreendedor. E o de denunciar o contrato pagando multa proporcional. Essas considerações estão corretamente incorporadas nos parágrafos 1º e 2º do referido artigo 54A. Vamos dar uma lida no 54A, ó. Poderá, tá? Poderá, deixa eu mudar aqui a cor para ficar melhor. Poderá, não está adiantando muito, né?
poderá ser convencionada a renúncia ao direito de revisão do valor dos aluguéis durante o prazo, ok? O prazo de vigência do contrato de locação. Parágrafo 2º. Em caso de denúncia antecipada do vínculo locatário locatício, pelo locatário, compromete-se este a cumprir a multa convencionada, que não excederá, porém, a soma dos valores dos aluguéis a receber até o termo final da locação. Então, tem essa multa convencionada, que é essa cláusula penal, essa média aritmética de antecipação de perdas e danos, e ela tem que ser efetivamente aplicada em razão do capital investido. Esse é um ponto importante. Bom, eu sempre gosto de trazer aqui nas aulas os enunciados, seja do Conselho de Justiça, seja os enunciados de Direito Civil, do CJF, tá? Seja os de Direito Comercial, também do CJF. E eu trago para vocês, tá? Eu trago aqui para vocês a situação do enunciado de número 67, aprovado na 2ª jornada de Direito Comercial, que diz o seguinte: na locação build-to-suit é válida a estipulação contratual que estabeleça cláusula penal compensatória equivalente à totalidade dos aluguéis a vencer, sem prejuízo da aplicação do artigo 416, parágrafo único do Código Civil. O que é a cláusula penal compensatória? Nós temos a cláusula penal compensatória e a cláusula penal moratória. A cláusula penal compensatória, estipulada no artigo 410 do Código Civil, será aplicada frente ao descumprimento total da obrigação. E a moratória, em caso de mora, 411, tá? O artigo 408 ao 416, você estuda a cláusula penal no Código Civil. E aí, esse enunciado de número 67, trabalha aqui, sem prejuízo da aplicação do 416, parágrafo único do Código Civil. Você, meu caro aluno aqui do curso de Prática de Direito Imobiliário, esse curso incrível do seufuturo.com, com professores incríveis como Tiago Neves, Fátima Santoro, Misael Montenegro, eu, Cristiano Sobral, professor Guerrinha, professor Rafa Mates, e, gente, tem muita gente, né? É muita gente, professor André Roberto, gente, é muita gente dentro do curso de Direito Imobiliário, advogados realmente especializados dentro do nicho do direito imobiliário. Aqui a gente está falando de advocacia pura. É um curso que você tem modelos de peças processuais, não é? Você tem modelo de contratos, justamente para ajudar você, jovem advogado, ou você, um experiente advogado, não é verdade? Pois bem, isso porque o prejuízo do investidor locador pode superar a cláusula penal prevista no contrato, que valerá como mínimo de indenização, competindo ao credor o ônus de provar dano superior ao pactuado e liquidá-lo buscando ressarcimento, tal como prevê o parágrafo único 416. Olha lá, ainda que o prejuízo exceda o previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar, se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo de indenização competindo ao credor provar o prejuízo excedente. Então, esse diálogo com o Código Civil é de super importância para o contrato build-to-suit. Aqui dentro do curso de Direito Imobiliário, a gente sempre vai estar trabalhando temas calorosos e muito atuais. Então é isso, nosso curso de Direito Imobiliário do seufuturo.com, a gente aqui no Seu Futuro, cada dia mais formando e especializando advogados através dos nossos cursos práticos de extensão. Me sigam aí pelas redes sociais, o @Cristiano Sobral, o cristianosobral.com.br, tá? O @Cristiano Sobral no Instagram, cristianosobral.com.br, meu site. Lá dentro do meu site tem o blog, e lá no blog eu publico muitos textos importantes para vocês. E lá no canal do YouTube, Cristiano Sobral. Beijo para todos, fiquem com Deus.